da criação. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um. Boa noite, pessoal. Vamos então começar o nosso encontro. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Alexandre Ramboni, ele é uma pessoa que eu diria assim, apaixonada pela antroposofia, pelas iniciativas antroposóficas, e então em diversas áreas onde a antroposofia procura se desenvolver, a gente sabe que contam sempre com uma mãozinha dele, sempre disponível para ajudar. As escolas que meus netos frequentam, sempre contaram com ele. Só foi possível criar a escola, a escola Guaí, né? A escola Waldorf Guaí, por conta também dessa ajuda que o Alexandre deu na época para esse grupo de pais que queriam, assim, e a Amanda fazia parte, a minha filha, e que os meus netos, um deles já se formou aí na Guaí, o outro está no meio do caminho,
Mas o Alexandre, então, ele tem também essa experiência com a sociocracia. Estou dando uma rateada aqui hoje. É, mas nós vamos, então, deixar que ele se apresente e traga esse interesse que nós temos, né? Venha trazer um pouco de luz para esse interesse, que esse grupo Trabalho 60 a mais, ele tem um especial interesse na sociocracia, entendendo que é um caminho importante para a humanidade, mas vamos colocar agora na mão do Alexandre e vamos desfrutar aí esse conhecimento dele. Legal, muito boa noite. Obrigado, Sérgio, e demais pessoas que estão no comando dessa iniciativa. Confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, muito entusiasmado, mas também curioso para saber o que vocês andam aprontando por aí. Então, eu conectei um pouquinho mais cedo e o Sérgio me falou um pouquinho desse trabalho, do movimento do grupo. Eu tive a oportunidade também de ouvir outras pessoas que por aqui passaram, né? Então, uma das que eu assisti por completo foi a do Jefferson, e vi que ele trouxe bastante conceitos da antroposofia. Então, acho que a gente dá para seguir numa sequência do que foi trazido desse aspecto da fraternidade, né, no aspecto financeiro, em especial da Escola Guaí, mas para além disso. E espero que a gente tenha uma noite gostosa aqui, uma noite boa. Eu imagino falar uns 45 minutos no máximo, e a gente depois no finalzinho eu vi que tem uma dinâmica de a gente abrir os microfones. Mas eu queria dizer também, Sérgio, e para todo mundo, né, que além do que eu preparei, não tem nada mais importante do que as dúvidas que aparecem, né, durante o papo. Então, talvez seja até mais frutífero que a gente converse, e aí alguém, se tiver dúvida, pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha aí, e a gente... acho que surgem as perguntas, e essas são mais importantes do que o que foi preparado, né? E vocês vão entender por que eu penso dessa maneira, porque o conteúdo é desenvolvido dessa maneira horizontal mesmo, né? A ideia é que a gente não tenha... Estava falando um pouquinho com o Sérgio aqui antes da abertura, né? A gente, para trabalhar de uma forma abundante, ele estava me falando do conteúdo que é colocado na internet, mais ou menos quantos acessos tem cada palestra e quantas pessoas já foram atingidas por esse conteúdo. E, de fato, é um baita exemplo, né, a internet, de um conteúdo abundante. A gente, às vezes, deixa de fazer algumas coisas por falta de grana, de tempo, mas, na verdade, aqui não é o caso, né? Então, a gente tem essa possibilidade de conexões. E, então, para mim, eu queria trabalhar bem hoje esse aspecto da abundância, ao invés de um paradigma da escassez, né, que a gente alimenta, né? Desde que nasce, a gente é nutrido com esse aspecto da escassez, o que leva a gente às concentrações, né? Quando a Amanda me pediram um currículo, né, eu vejo que eu estou piorando a cada ano que passa, porque cada vez que alguém me pede um currículo, fica mais difícil de eu falar o que eu faço, por onde eu passei, né, Então, à medida que vão abrindo umas câmeras aqui, eu vi que a Renata e o seu Paulo, lá da Monte Azul, queridos, estão aqui, enfim. Então, eu já passei por alguns lugares, eu costumo dizer, Sérgio, fala o Alexandre, e aí depois deixa que eu me apresento, né? E aí eu pulo essa parte, porque também não importa absolutamente nada por onde eu passei, o que importa é aqui e agora, nós, nesse momento, né? Então, à medida que as dúvidas forem surgindo, não hesitem em abrir o microfone, levantar a mãozinha e fazer uma colocação de uma dúvida ou algum desconforto, porque às vezes essa sua dúvida e o seu desconforto pode ser a do grupo todo, né? E a gente às vezes está escapando aqui. Não é fácil, né, falar através desse microfone, dessa câmera, olhando para a parede aqui atrás. Mas, enfim, então, se as dúvidas forem aparecendo, eu prefiro que a gente vá trocando aqui muito mais do que eu explanar sobre um assunto. Que, como foi divulgado, a gente falou de sociocracia, então eu vou brevemente trazer o que na essência, responde por esse modelo sociocrático, né, que é um modelo de gestão, a tal da sociocracia.
Mas eu queria, de fato, ir escapando dessas normas, dessas diretrizes e trazendo um pouquinho mais para a minha experiência, né, para o meu caminho, que é interessante porque algumas pessoas, né, imagina hoje eu tive um consultório o dia todo e aí as pessoas falam, mas hoje qual a especialidade que o senhor vai falar à noite? Eu vi que vai ter uma conversa. E eu falei, não tem nada a ver com odontologia. Ah, não tem nada a ver com... Não, tem a ver com saúde, não tem a ver com odontologia, mas tem a ver também, né, com odontologia, com saúde. Porque para falar de saúde, a gente precisa falar de saúde física, né, saúde mental, saúde espiritual, saúde social, que a gente anda muito capenga, né? E uma razão da gente andar capenga é justamente esse modelo de comando e controle que gera uma escassez danada, né? A gente ficar esperando esse modelo piramidal, esse modelo de organogramas, né? Essas coisas estruturadas que tendem, se a gente não tomar cuidado, não estou dizendo que não deve ser usado, mas se a gente não tomar cuidado, isso tende à escassez. Então, para a gente falar de abundância, quando a gente pensa o modelo sociocrático, que é uma coisa muito recente, né? Se a gente imaginar a história da humanidade, o modelo sociocrático é do final dos anos 60, início dos anos 70. Um holandês, um engenheiro holandês que desenvolveu isso na Holanda numa empresa familiar. E ele achou, então, que ele deveria participar, as pessoas, e as pessoas envolvidas na empresa deveriam participar do modelo de gestão, da condução da empresa. Então, tem 3 grandes aspectos que ele traz aqui, do porquê que ele propõe a sociocracia. Então, ao invés da gente pensar no modelo autocrático, né, onde alguém determinava e todo mundo cumpria, né, quem tinha juízo cumpria, ou um modelo democrático, que a gente já anda, né, batalhando bastante para que ele se mantenha, que há um risco, inclusive, né, de perder esse modelo democrático. Então, é importante que se mantenha o modelo democrático, onde a maioria, então, né, faz essa sugestão de como a gente conduz, mas o modelo sociocrático é, de fato, né, como diz o nome, o social, né, toda a comunidade deve se envolver nessa tomada de decisão. Em especial, na tomada de decisão, decisão essa que ele vai arcar com as consequências dessa decisão, né? Então, é importante que quem toma a decisão depois tenha essa possibilidade de se, quando essa decisão tomada, né, cair sobre ele ou sobre o modelo onde ele vive, ele tenha participado dessa decisão. Então, eles traz basicamente 3 aspectos, né? E eu vou tentar trazer esses 3 aspectos com o que o Steiner propôs com a trimembração do organismo social, que eu sei que o Jefferson trabalhou bastante com vocês quando falou de fraternidade. Então, eles dizem que o holandês trazia que, assim, básico para a gente começar a falar de sociocracia é ter um modelo de equivalência. Então, inclusive, foi falado muito quando se falou de fraternidade, igualdade e liberdade. Eu lembro do Ari fazer esse comentário, né? Eu assisti essa fala do Jefferson e ele falou, não na igualdade, mas na equidade. E, inclusive, o Ari sugeriu, né, esse conteúdo da sociocracia. Então, eles falam da equivalência, da eficácia e, obviamente, da transparência. E aí, se a gente pensar um pouquinho no que o Jefferson apresentou quando ele falou do modelo de fraternidade econômica e trouxe a trimembração do organismo social, onde deveríamos ter essa fraternidade no âmbito econômico e financeiro, uma igualdade, e que, inclusive, eu lembro do Ari trazer esse aspecto da equidade no âmbito político-jurídico, ou seja, nas tomadas de decisões, nos nossos deveres e direitos, né? Se houver uma equivalência aí, e se tivermos onde a gente tem que ter a liberdade cultural, espiritual até, onde deveríamos ter a transparência. Então, nessas polaridades, onde esses aspectos do pensamento, né, o pensamento ser claro e transparente neste aspecto da sociocracia, a gente precisa de uma eficácia nas atitudes, que também é um risco. Andei estudando um pouquinho para falar aqui, e muita gente questiona ou critica a sociocracia, dizendo que é uma ferramenta ineficaz, que se discute, que é ótimo. Nossa, essa história da equivalência é muito bacana, a transparência é ótima, mas que não há eficácia, né? Isso não é uma verdade.
inclusive volto a citar aqui o Jefferson, ele trouxe isso muito de uma forma didática, quando a gente tem essa história da liberdade, da igualdade, da fraternidade atuando em âmbitos distintos, ou seja, onde deveria atuar a fraternidade econômica, você tem a liberdade atuando, ou onde a gente deveria ter essa equivalência, essa igualdade, você tem a fraternidade, na verdade é um risco muito grande de você adoecer o sistema. Então, é importante a gente separar muito bem essas coisas, mas é um separar, devidamente separar, para que depois a gente reintegre, porque nada pode ser separado ou caminhar sozinho, né? Essas coisas têm que caminhar de maneira integrada. No fundo, o que a gente busca é essa qualidade una, né? Esse todo. Mas é importante saber qual esfera tem a ver com a liberdade, qual esfera tem a ver com a fraternidade, e esse âmbito do meio, então, da equivalência, da igualdade. Isso acho que seria bem importante a gente partir desse princípio, né? Que a sociocracia traz esse tripé para a gente, essas três qualidades. E aí, na minha percepção, isso foi uma coisa que, preparando o conteúdo aqui para vocês, então, para mim ficou muito claro que essa equivalência que a sociocracia pede atua nesse âmbito da igualdade, nesse âmbito jurídico-político, nesse âmbito dos direitos e deveres, né, no meio, que seria naquele desenho, uma palestra do Jefferson, que é engenheiro, tinha um monte de slides, né, imagino que facilitou muito mais a didática, mas, enfim, nesse âmbito do meio, do coração e dos pulmões, que a liberdade cultural, religiosa, espiritual, a gente tem essa transparência que a sociocracia traz, e aí no aspecto do fazer, da fraternidade econômica, justamente onde está vinculado à eficácia, que também é um termo que eu queria trazer aqui. Às vezes a gente se atrapalha, tem uma coisa que na sociocracia causa uma confusão muito grande, quando você propõe tomar uma decisão, né, um modelo decisório sociocrático, quando a gente propõe uma eleição sociocrática, muita gente se questiona, fala, nossa, mas nós não vamos chegar no consenso nem no final do dia, nem na semana que vem, nós vamos ficar aqui discutindo, e de fato a gente não busca chegar ao consenso, né? Aliás, quanto mais diverso, a chance de tomarmos uma melhor decisão é muito maior, ou de pelo menos experimentarmos uma melhor decisão é muito maior. Então, o que a gente busca com essa ideia do modelo sociocrático, na verdade, é um consentimento. E aí, o que representa consentimento? Qual a diferença, né, de consentimento e de consenso? Então, o consenso é a gente esperar que todo mundo concorde com esta mesma ideia. E eu consentir alguma coisa só significa eu posso consentir algo que eu não concordo, inclusive. Essa é a ideia. Mas o meu consentimento, ele se dá porque eu não tenho nenhuma objeção a fazer. Então, se há uma proposta do Sérgio e eu tenho uma objeção, porque eu acho que isso que ele está propondo vai ruir esse grupo aqui de trabalho 60 a mais, eu posso fazer uma objeção e falar, olha, eu acho que isso que o Sérgio está propondo, o todo corre risco. Então, no fundo, a gente se prepara para um modelo de gestão sociocrática, ou ainda mais para um modelo decisório sociocrático, quando eu, para além da minha individualidade, o todo está acima disso, né? O todo permeia todas as nossas individualidades. E como a gente fala em liberdade, né, na trimeiração do organismo social, não é para mim anular a minha individualidade. É muito importante a minha individualidade, mas acima dela tem que estar o bem comum, né? Então, a comunidade se faz através de um somatório de individualidades, onde essas individualidades são preservadas. Então, não é para todo mundo torcer para o mesmo time, comer o mesmo alimento, ouvir a mesma música, né? A ideia não é que isso se dê. A ideia é que você traga individualidade, mas que, para além da individualidade, tenhamos um âmbito comum, né? E aí sim a comunidade. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar aqui, porque também imagino que não é novidade, todo mundo deve saber disso, mas consentimento é bastante distinto de consenso, né? Então, a gente não está buscando consenso de fato. E outra coisa que, quando a gente fala de eficácia, né,
na sociocracia de equivalência, eficácia e transparente. Quando a gente fala de eficácia, que está nesse âmbito do fazer, né, no âmbito da vontade, onde o Jefferson trouxe com muita clareza esse aspecto da fraternidade econômica, da realização, que o risco é a gente ficar patinando, e não tomar decisão, não implementar isso, porque a gente não tem o ideal. Então, quando a gente dá o consentimento para que isso se torne eficaz, a gente precisa entender que, por agora, para este momento, agora, 27 de fevereiro, onde estamos celebrando, inclusive, aniversário de nascimento de Rudolf Steiner, no dia 27 de fevereiro, vale o registro, é o que a gente tem de melhor para este momento. Então, eu deixo claro que eu não concordo com o Sérgio, mas eu consinto que essa ideia dele siga adiante. E assim a gente consegue dar um passo e seguir na eficácia, seguir trabalhando. O importante é implementar isso. Então, o modelo sociocrático, a ideia não é ficar discutindo, fazer dele um sistema burocrático e não darmos nenhum passo, né? A ideia é que todo mundo seja ouvido, que haja essa equivalência, que todo mundo, ao dar a sua opinião, tenha transparência do que a gente está decidindo. Também não adianta a diretoria ter uma percepção, né, os gerentes outra e a turma do chão de fábrica nenhuma, né? Todo mundo tem que ser ouvido, mas todo mundo precisa ter transparência do que está sendo discutido, argumentado e decidido ali. E aí a diferença enorme entre eficácia e eficiência é que às vezes a gente é muito eficiente, mas eu sou eficiente em algo que já não me traz absolutamente nada, talvez algo que poderia estar extinto já, e eu me apego àquilo e me mantenho eficiente. E aí eficiência é reduzir custo, reduzir tempo, reduzir lixo. E você vai falar, mas isso é ruim? Não, não é ruim, é muito bom ser eficiente. Só que o eficiente é como que eu faço muito bem aquilo que eu continuo fazendo. Não tem muito espaço na eficiência para inovação, para criação, para o novo. Então, é como eu realizo muito bem o que eu venho realizando. Então, você tem uma pessoa que é extremamente eficiente, mas em algo que já não existe mais. Você fala, gente, mas isso já não deveria estar sendo usado, e aquela pessoa continua eficiente. Ela reduziu o custo, diminuiu o impacto ambiental, acelerou o processo de realização daquilo, mas é algo que, se pensássemos de maneira eficaz, né, a gente já tinha que ter uma solução distinta para aquilo. E aí o que eu queria, né, onde eu queria propor para a gente aqui, é passar por esse âmbito da sociocracia, então um modelo claro, onde envolve todo mundo no processo de gestão. Em especial, a gente, no ambiente Waldorf, acaba conhecendo muito do processo decisório, ou seja, da eleição, da tomada de decisão e da eleição sociocrática, que é algo que eu, de fato, tenho mais experiência nessa tomada de decisão, na condução de processos de eleição sociocrática, mas, na verdade, a sociocracia é muito mais que isso, né? É o dia a dia, a gestão do dia a dia, como que todo mundo se envolve nisso. E aí, como eu falei para vocês, eu trouxe essa relação da sociocracia com essa trimembração do organismo social, ou seja, onde há essa eficácia, está ligado ao fazer e está ligado à fraternidade, onde a gente tem a transparência, está ligado ao pensar, está ligado a essa liberdade cultural, e a equivalência que está no âmbito da igualdade, lá na trimembração do organismo social. Mas tudo isso que a gente está dizendo aqui, esses nomes todos cabeludos, que eu já agora estou tomando cuidado para ficar repetindo isso algumas vezes, qual é o cerne disso, né? Se a gente quer chegar nessa tomada de decisão, na realização, no fazer, no realizar de fato, né, na eficácia, por que a gente quer dar esse passo, né? O que eu quero transformar? O fazer tem esse aspecto de me direcionar para o futuro. Aonde eu quero chegar? Eu vou me movimentar em que direção? Que futuro é esse que me convida? Então, também tem isso. Quando a gente fica preso nesse pensar, é algo que está preso no passado. E o passado tem um modelo de controle, né? O passado, eu sei de onde eu vim, por onde eu passei, ou pelo menos deveria, né? Há um risco de eu nem saber também e ter feito isso tudo de maneira não consciente. Mas se eu tiver consciência, o passado ele me diz como eu cheguei até aqui. Mas o futuro, né, essa vontade, o Steiner fala muito que agora
o mistério não é mais o mistério do pensar, né? O mistério é o mistério do fazer, é o mistério da vontade. Para onde nós vamos caminhar? Então, por que se juntou esse grupo? Qual é a ideia de ter juntado esse grupo? Por que a gente se reúne aqui numa segunda-feira para trocarmos aqui nesse ambiente em rede, certo? Talvez fosse muito mais aproveitável, até o mais eficiente, eu passar um conteúdo para o Sérgio e o Sérgio distribuir isso para vocês. Talvez isso fosse o mais eficiente, mas será que é eficaz? Essa maneira linear de se pensar, causa e consequência? Ou será que a gente, para falar de uma possibilidade, de um paradigma abundante, tem que ser tudo ao mesmo tempo agora, né? Planejar, realizar, aferir e planejar de novo, né? Ordem, desordem e reordenamento. Aonde nasce isso, né? Esse é o ponto. O que nos foi doado para a criação do mundo, para a criação do humano, né? Isso, o que foi doado foi o calor, justamente, né? Nós recebemos esse calor e é no calor do caos, do movimento, tanto caos, movimento e calor, todos eles estão ligados com esse querer, com essa vontade, com esse futuro. É isso que propõe, né, a possibilidade, que também calor descontrolado pode dar ruim, né? Mas é esse calor que propõe o novo. Esse calor que faz com que a gente se conecte. A gente não se conecta pela conexão do Zoom aqui, a gente se conecta pelas nossas intenções. Então, se eu vou seguindo um caminho aqui na fala e essa fala vai ficando dura, enrijecida, a gente vai resfriando. Né? Mesmo num dia quente, eu vou sentindo o pé ficando gelado, o nariz vai ficando entupido. Quando a gente fala alguma coisa aqui do outro lado, a gente vê um sorrisinho aí, um olho brilha, eu conecto com o olho de alguém, alguém balança a cabeça positivamente, isso gera um calor. E a partir deste calor é que a gente tem uma chance de seguir adiante. Então, esse calor, ele vem desse campo da abundância, que é um campo das ideias. Então, o Sérgio falou aqui na abertura do início da Escola Guaí. Como que surge uma escola, né? Alguns pais têm uma vontade, ainda no campo das ideias, mas têm uma vontade de ter uma escola para os seus filhos. Se reúnem e, no campo das ideias, as ideias não estão na minha cabeça. As ideias estão nos encontros. Então, eu me encontro com o Sérgio e surgem ideias. Aí o Sérgio sai, depois de ter encontrado comigo, e encontra com a Ana, e multiplicam-se ideias, né? A gente tem uma percepção equivocada na biologia, por exemplo, que é a ciência que estuda a vida, né? A gente fala da divisão celular. E, na verdade, para que haja divisão, é uma multiplicação do material genético antes para que isso possa ser distribuído. Há uma multiplicação. Essa multiplicação se dá nos encontros, no campo das ideias. As ideias não estão na minha cabeça e na cabeça do Sérgio. As ideias estão no encontro. Então, eu encontro com o Sérgio, brotam algumas ideias. Eu encontro com a Sandra, brotam outras. E com a Denise, outras tantas. Se a gente evitasse os encontros, ou seja, se eu encontrasse apenas o Sérgio e o Sérgio levasse esse conteúdo, a gente geraria muito menos. Faz sentido isso para vocês? Quando encontramos todos, fica mais confuso. Um quer falar, um abre o microfone, vira uma bagunça. Aqui, nós estamos de uma maneira centralizada, o que é bem ruim. Então, está todo mundo centralizado, o Alexandre falando. Aí você tem uma chance de fazer descentralizado. Então, nós estamos em uma dúzia de pessoas, vamos fazer 6 duplas, né? Ou, sei lá, 4 trios. Mas eu vou descentralizar, mas ainda não vou distribuir. O paradigma da abundância, e que a gente nasce de forma abundante, a criança é abundante. Se a criança não... A maneira como se multiplica a célula, no processo embrionário, né, dentro da barriga da mãe, na gestação, e depois uma criança que nasce, em 4 meses, ela dobra de peso. Façam esse exercício vocês, cada um com o seu peso. Ninguém precisa me contar quem está acima do peso ou abaixo do peso, mas façam esse exercício e se imaginem. Hoje é final de fevereiro, se imaginem final de junho, festa de São João, vocês com o dobro do peso de vocês. Isso é o que acontece com uma criança. É uma multiplicação incrível, não tem nada parecido. E algumas células do corpo guardam essa qualidade da abundância, da multiplicação. E a gente, lamentavelmente, isso se inicia na escola, na mais tenra idade, vai piorando na educação fundamental,
piora bastante no ensino médio. Quando você entra na faculdade e fala, vou ser dentista, é quase que o fim da linha, mas aí quando você vira alguma coisa, aí realmente é a pá de cal, né, que faltava. Fala, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou um gerente. Aí eu falo, Sérgio, você pode fazer? Não, não posso, eu sou gerente, isso não é tarefa de gerente. Ah, você pode? Não, não posso, eu sou... E aí é engraçado, porque quando você se encontra fora dessa estrutura, então o Sérgio é gerente lá no banco e eu sou o chefe do gerente. Então eu peço uma coisa e o Sérgio fala, não, isso eu não posso, eu vou pedir para quem carrega, quem vai buscar o lanche, não sou eu. Quando a gente se encontra fora do ambiente lá do banco, né, na praia, todo mundo é tudo, né? Você encontra o dono do banco servindo, fazendo churrasco. Então, olha como naturalmente, né, a natureza, a nossa biologia, isso está manifesto lá na criança, a natureza é abundante. Se você pegar um kiwi, imaginem um kiwi, cada semente do kiwi guarda dentro dessa semente uma árvore, um kiwizeiro. Então, imaginem que um kiwi tem algumas dezenas de sementes, cada semente tem uma árvore que vai dar centenas, milhares de kiwi. Mas a gente vai para esse âmbito da escassez, da concentração. O problema da saúde está na concentração. A gente vive em meio a bactérias. Nós temos no nosso corpo 33% do nosso corpo é o nosso DNA. O resto a gente carrega colônias e colônias de bactérias. Muito bem, obrigado, vivendo felizes dentro da gente, na nossa boca, no intestino. Quando elas se concentram, por alguma razão, se eu não escovo o dente, se eu estou comendo mal, se eu não estou dormindo, se eu... Enfim, podemos dar um monte de exemplo ruim, elas se concentram e aí vem a doença. E aí eu fico achando que eu vou exterminar, né? Então, alguém achou que a gente ia acabar com o SARS-CoV. O SARS-CoV-2 vivia na asa do morcego, muito bem, obrigado. Mas aí a gente foi lá, acabou com a floresta e o morcego, contra a vontade dele, veio se pendurar no beiral do meu telhado aqui. E aí há uma concentração de um vírus que vivia bem, e aí essa concentração é que leva à doença, que é o Covid-19. E a gente fica achando que vai exterminar isso. Esse pensamento é um pensamento da escassez. Eu fico achando que vai faltar, então eu guardo mais para mim. Vai faltar, então eu recebo uma garrafa d'água que foi doada e coloco ela a um preço de R$93, sendo que tem gente morrendo de sede. E eu não estou aqui julgando a atitude dessa pessoa, porque eu não sei se eu faria igual, diferente, pior do que ele. Não estou julgando mesmo. Só estou dizendo o fato. Hoje eu saí para trabalhar e aí, né, em frente ao meu consultório, alguém tinha jogado entulho. E eu falei, puxa, um bairro onde tem faixas e mais faixas, fazendo vaquinha. Hoje eu vi que o prefeito de São Sebastião falou, gente, para de mandar coisa para cá, manda um pouco para as outras cidades, e a gente não tem mais como receber a quantidade de coisa que está chegando no centro lá de São Sebastião. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma atitude de fazer uma vaquinha virtual, levar mantimento, fazer um Pix, levar um dinheiro, eu vou lá e consumo plástico de maneira desenfreada, plásticos de uso único, canudo, copo, eu jogo, descarto meu lixo de maneira inadequada, me entupo de remédio e de comida envenenada, e aí reclamo que o médico... Enfim, como trazer consciência para tudo isso? É isso que a sociocracia propõe, trazer consciência, trazer autoconsciência. Como é que eu conquisto a autoconsciência? Com autoeducação, autoconhecimento. Só assim eu vou ter autoconsciência, que é uma qualidade humana, né? Então, hoje até em função do aniversário do Steiner, eu vi vários posts, né, no Instagram falando que a antroposofia não é o conhecimento do ser humano. O diferencial da antroposofia é o ser humano saber do seu potencial. É você saber que você é humano. Então, nós não somos um macaco melhorado, não somos um cachorro melhorado. Aquilo que serve para o cachorro serve para a bromélia e serve para a ametista. Tem dentro do humano, mas o humano está além disso. Só o humano é que quer quebrar a cabeça e propor um modelo sociocrático. Só um humano como Steiner, na beira da Primeira Guerra, é capaz de olhar e propor a trimembração do organismo social. Porque ele olhou aquilo e percebeu para onde a gente estava caminhando.
E a gente segue fazendo a mesma coisa, né? Desviando uma água que foi doada e vendendo ela a R$ 93. Isso sem contar assim, como que se deu a tragédia, né? Como que a gente povoou essas praias com casas maravilhosas à beira-mar e os antigos donos dessa areia, os povos originários ali, os pescadores, essas pessoas foram retiradas, foram compradas, às vezes roubadas, só que eles não podem ir embora, né? Porque a gente precisa de alguém que venha varrer meu chão e tirar meu lixo, porque nem isso eu dou conta de fazer. Então, eu estou destruindo a natureza, destruindo o outro humano e destruindo essa possibilidade, essa relação, através de um modelo. Qual é o modelo? Comando e controle. Então, alguém comanda e alguém que tem juízo recebe esse comando e segue esse comando e esse controle. Então, como que eu posso propor algo que não seja dessa maneira hierárquica, vertical, de comando e controle, como eu estou dizendo aqui, se não for através dessas inter-relações interpessoais, onde cada um de nós faz parte de uma grande rede. E o mais importante da rede não é um nozinho que é o Jefferson, um nozinho que é a Renate, um nozinho que é a Ana, são as teias que ligam cada nozinho desse. E essa imagem da teia é bonita, que quando mexe lá numa ponta da rede, a gente percebe a rede inteira se movimentar. A rede inteira se mexe. Não tem como você mexer num ponto e isso não surtir efeito lá do outro lado. Agora, dá um friozinho na barriga, né? Eu confiar desse jeito, perder o controle. Então, imagina que a sociocracia parte de um cara que era dono de uma empresa e ele abre mão desse controle, desse comando para ouvir os seus funcionários. Então, para a gente, talvez tenha algumas pessoas que estejam se perguntando por que esse assunto está na cabeça de um dentista, né? Porque, para mim, saúde, ou a gente pensa a saúde de uma maneira integral de fato, e tem um monte de nome, gente, com todo respeito, eu não vou citar nenhum deles, né? Nem a odontologia antroposófica, mas tem um monte de nome, de rótulo, de placa pendurada, e a gente só precisa de uma coisa: interesse em ouvir a história do outro. É só isso que a gente precisa. Se você quer fazer saúde, você precisa ter interesse na história do outro. Se você quer ser gente, quer ser humano, você precisa ter interesse na história do outro. Dizem que os deuses, quando os deuses nos criaram, teve uma falha ali no processo criativo dos deuses. E a gente, em alguns momentos, vai se desumanizando. Eu falo, puxa, olha que oportunidade aqui, né? Tem uma tal de uma lei da oferta e da procura. Então, se tem muita gente procurando água, eu vou colocar uma garrafa de R$ 93 e vou resolver o meu aqui, problema do outro, né? Então, quando essas coisas acontecem, os deuses criaram as 9 artes, né? As musas. Então, a arte tem essa possibilidade de rehumanizar, né? Porque a gente vai se desumanizando, vai se desgastando, e aí a arte tem a chance de relembrar. Olha, né? Quando você se arrepia ouvindo uma música, vendo uma peça, uma cena da natureza, uma criança mamando, enfim, isso que nos arrepia é o toque da arte. E não tem outro caminho, né? A arte é quem faz esse caminho entre a ciência e a fé, né? A fé cega e a ciência materialista, a ciência dura. A arte é a responsável por isso. O Steiner apresenta isso e tem não tem como eu vir falar de um conteúdo como esse, não apresentar. Depois eu mando para o Sérgio esse contato, né? Não dá para falar disso, o Jefferson vai dar risada, porque a gente leu junto isso aqui. Mas não tem como a gente falar e não citar o Lex Boss, que é um dos grandes pedagogos sociais, e trabalhou esse aspecto da confiança, da doação e da gratidão. Hoje em dia, a gente vive num mundo onde se vende a segurança. Então, ninguém tem garantia de nada, a gente sabe disso, tem absoluta convicção disso. Mas eu quero uma garantia. Eu falo, Sérgio, você me garante? Mas que segurança eu tenho, Sérgio? Aí, se eu fico em busca disso, alguém vem e me empurra uma pólice de seguro. No máximo, para eu ter uma compensação financeira. Mas a confiança é um se jogar no escuro, assim, a atitude de confiar, não de buscar segurança, né? Garantia. Você me garante o quê?
Não, essa confiança eu entrego ao Sérgio. E o máximo que pode acontecer é ele me trair, quebrar essa confiança. E aí esse livro, imagina que ele fica falando metade do livro só sobre confiança e metade sobre doação e gratidão. E aí tem as várias maneiras onde você pode quebrar essa confiança, que problemas que isso traz, mas que aprendizados e que possibilidades de transformação a gente tem também. E a confiança, ela está muito nesse âmbito do presente. A confiança está nesse âmbito da equivalência, da igualdade, da equidade que está nesse meio de caminho. A gratidão, eu só consigo agradecer pelo que já passou. Então, eu posso ser grato ao Sérgio e à Ana pelo convite de estar aqui, né? E para o futuro, eu não consigo agradecer o futuro, porque o futuro não se deu ainda, né? O futuro eu só posso me doar. Então, só doa quem confia. Quem confia no presente é capaz de agradecer o passado, inclusive todos os tropeços, todos os desafios, todos os tombos que a gente tomou. A gente deve agradecer, se estivermos confiantes, para a gente ser capaz de doar para o futuro. O futuro é se lançar, eu só consigo doar em confiança no futuro. Gente, eu assim, trouxe muito do que eu imaginava, são 7h40, mas eu queria ouvir um pouco, Sérgio. Eu não sei se tem alguém dormindo, se faz sentido. Eu queria pelo menos que alguém abrisse o microfone e falasse: você está maluco, não tem o menor sentido isso que você falou. Eu discordo totalmente. Pronto, Tá maluco. Vamos Não tem o menor tirar sentido, mas eu concordo totalmente. Olha quem está aí, né? Fala, amigo. Porque, no fundo, eu queria saber assim, o que interessa. O meu interesse é ouvir o que interessa a vocês. E aí, se eu puder, de alguma forma, ainda que a gente discorde, mas se eu puder, de alguma forma, contribuir com isso, eu estarei bem satisfeito, porque essa abundância se dá no campo das ideias, da troca de ideia, né? Essa maneira centralizada de uma pessoa ficar aqui falando, é uma coisa que assim, direciona para a escassez, né? Eu queria que a gente abundasse hoje aqui. Então, o Ari que você citou, ele já está com o microfone aberto, apesar dele estar em trânsito, apesar dele estar em outro lugar, dele não poder estar tranquilo no lugar dele, ele vai... Então, posso falar? Lógico. Bom, primeira coisa aí, eu fiz questão, dentro do Uber, o cara do Uber adorou a tua conversa, viu, Alexandre? O motorista do Uber estava ligado. Eu liguei e falei: vamos escutar aqui que está interessante. Já vê que ele gostou. Agora eu cheguei. Vamos ver se o Uber é uma empresa sociocrática, né? Boa! Pois é, isso é uma outra conversa. Mas aí eu cheguei aqui no CineSesc, aqui está uma barulheira de carro, de gente, mas vamos lá. Bom, o que eu vou dizer, Alexandre? Do começo ao fim, você falou coisas que têm tudo a ver com o que a gente fala no grupo, tanto no Trabalho 60+, no CIS, em todos os grupos. Eu não sei nem por onde começar. Agora, você falou uma visão assim macro, que eu gosto, mas o que eu queria, para deixar mais pé no chão, por exemplo, é que você contasse uma vivência concreta numa empresa ou numa entidade, de uma vivência de uma gestão que era comando e controle e passou para a sociocracia. Se você pudesse dar um caso concreto, um ou dois casos concretos, e como foi esse processo? Foi difícil? Foi fácil? Demorou? Legal. Tenta botar bem no chão isso aí para todo mundo sentir o que é o processo da sociocracia, da transformação. Legal. Legal, Ari. Então, a primeira coisa que eu quero comentar, veja como é interessante, né? O Ari falou: não, tudo que você falou do começo ao fim é o que a gente discute aqui. Então, como eu posso chegar num ambiente onde eu não conheço absolutamente ninguém e a gente falar e ter uma mesma sintonia? Porque certamente a gente bebe de uma mesma fonte, que é uma fonte humana. Então, por isso que, se você se abre para isso,
essa conexão se dá e a abundância se dá nas ideias. Eu, na verdade, Ari, não tenho essa experiência porque não é eu não sou um profissional da área, né? Então, as únicas experiências que eu tenho com o modelo sociocrático é na tomada de decisão em escolas, já fiz isso em empresa também, mas em escolas para tomada de decisão em modelos de eleição mesmo, né? E o que eu posso te dizer, sem nenhuma exceção, nas que foram mais fáceis de a gente eleger alguém, nas que foram mais difíceis, naquelas que a gente parou o processo no meio e não concluiu a eleição, sempre, sem exceção, a comunidade sai fortalecida. O dia seguinte de uma eleição sociocrática, numa escola como as minhas filhas estudaram, com 900 alunos e algo em torno de 500 famílias, portanto, estamos falando em mais de 1.000 pais e mães, né? Hoje em dia, pai, 2 mães, 2 pais, enfim, as famílias estão plurais, então, algo em torno de 1.100 a 1.200 adultos. Você ouve percepções a seu respeito de pessoas que você não conhecia, e você tece comentários de pessoas que você está conversando e conhecendo naquele primeiro momento. A sociocracia tem, o modelo de eleição sociocrática tem uma possibilidade de trazer tão presente, que você chega numa eleição que você fala, não, eu sou Alexandre, vim aqui só observar, queria entender, achei curioso esse nome, e sai de lá eleito presidente da instituição. Porque, de fato, o que acontece ali, na hora do vamos ver, no presente mesmo, né, se todo mundo se entregar, se estivermos abertos para esse bem maior, esse bem comum, que nesse caso esse exemplo que eu estou te dando, a escola, né, a escola dos nossos filhos, a gente trabalha em confiança e trabalha pela doação. Então, se você perguntar para mim, é fácil? Eu posso te garantir também, é muito difícil. Mas a gente, dentro da antroposofia, também tem uma coisa que às vezes até afasta as pessoas, porque se você achar que está muito fácil, via de regra, você pegou um caminho errado. Né? Se a coisa estiver muito fácil, você pegou um caminho errado. É mais fácil colocar no organograma, nesses modelos de comando, modelo, né, de comando e controle, porque eu não quero ouvir. Amarelo, amarelo, preto é preto, você pinta desse jeito e você dança desse jeito. Acabou. Não dá para você chegar aqui, cada dia você me traz uma novidade, sabe que eu sonhei, sabe que eu encontrei com uma pessoa, sabe? Então, de fato, é muito mais fácil esse modelo comando-controle. Agora, não tenho a menor dúvida que a gente caminha para esse âmbito da escassez. A minha ideia aqui hoje era falar de maneira macro, como você mesmo falou, não estou escapando da tua pergunta, mas eu não tenho essa habilidade profissional, né? Eu não sou um consultor de modelo sociocrático, de gestão sociocrática em empresa. E, na verdade, eu acho que é por aí que eu quero... Quando eu estou me aproximando disso, eu escapo e vou ampliar de novo, né? O humano, ele tem uma qualidade que é justamente ser um generalista. Quanto mais generalista, mais humano. Quanto mais especialista, mais animalesco é. Quando você fala, o cara é muito... Aliás, a gente fala isso, nossa, o cara é animal, né? Ele joga demais de ver um animal. Ou, quando o cara é muito ruim, você fala, meu, o cara é um animal mesmo, né? Então, o animal ele está nessas polaridades. O humano ele precisa superar. Não sei se vocês já ouviram falar em polaridades, né? Volta e meia esse assunto vem assim umas 38 vezes por dia. A gente precisa superar as polaridades através da humanidade. O humano é a superação das polaridades. E isso, esse processo sociocrático, esse processo da trimembração do organismo social, essa proposta de ser humano do Steiner, de superar, e a gente, posso te garantir, por que não é fácil? Porque a gente passa o dia inteiro anestesiado. Anestesiado, o inverso de anestesia, né? A estesia, aestesis, lá do grego, é despertar. Então, quando os deuses colocaram as artes para a gente ser anestesiado, e a anestesia é o que o sistema tenta nos colocar dentro de caixinhas e fala, você é gerente. E isso é um absurdo, né? Alguém tentar falar, eu sou dentista. Isso é um absurdo, porque quem me conhece, daqui ninguém me conhece há mais de 30 anos, mas acreditem, eu não era dentista há 35 anos atrás.
E pode ser que alguém aqui me faça um convite, eu sou louco para conhecer a marcenaria do meu amigo Paulo, que está aqui junto com a Renate. E pode ser que um dia a gente vá fazer brinquedo de madeira e eu vou deixar de estar dentista. Então, eu digo que é uma brincadeira isso. O ser e estar foi invertido. Onde você está, você diz que é. Você fala, eu sou o consultor, eu sou o engenheiro, eu sou o dentista, eu sou... E aí você fala, eu estou com fome, eu estou com medo, eu estou com vontade de fazer xixi, eu estou com uma vontade... Onde a gente fala que está é o que a gente é. Você se move pelo que você é mesmo. Então, eu acho que há um... Né, certamente o Ari vai estar decepcionado porque eu não respondi a pergunta dele. Mas é para esse âmbito da abundância, da presença, da consciência que eu queria trazer, Ari. E talvez não respondi porque eu não sou a pessoa mais adequada para te trazer esse caso. Eu tenho essa experiência realmente em escola só. Então, antes de passar também para a Denise, fala um pouquinho disso, da experiência em escola, né? Uhum. Como que as escolas eram antes do Alexandre e o que o Alexandre está conseguindo e como que isso tá evoluindo nessa tua área específica. Uhum. Legal. Então, assim, como que eu cheguei na sociocracia? Eu entrei numa escola Waldorf, eu tenho 2 filhas, uma de 18 e uma que faz 20 agora em abril. E eu, desde o jardim de infância, escola Waldorf, então uma experiência de 15 anos em escola Waldorf. Trabalhei na Associação Comunitária Monte Azul, que tem um privilégio danado da Renate e do seu Paulo estarem aqui com a gente. E aí, quando eu cheguei na escola Waldorf, tinha uma história dos pais participarem, né? Que o Jefferson, para quem não ouviu, volta lá na palestra do Jefferson, que está muito mais didática do que essa confusão minha aqui. O Jefferson colocou bonitinho essa história do tripé, como que funcionam os pais, os professores, a mantenedora. E aí, a primeira reunião que eu fui, realmente para assistir, conhecer o que era, eu saí de lá eleito no Conselho de Pais, através de uma eleição sociocrática. E eu falei, caramba, mas que coisa interessante isso, né? E a pessoa que coordenava aquilo falava, isso teria mais sentido se fosse feito por pais. E aí a gente, enfim, eu admirei umas 2 ou 3 anos seguidos essa eleição, e no 4º ano eu falei, tá bom, eu faço. Eu estava deixando o Conselho de Pais e fui mediar a primeira eleição sociocrática. Até hoje eu continuo fazendo mais ou menos, porque, de novo, eu não sou um profissional dessa área, eu faço de maneira amadora, eu faço pelo amor mesmo. Mas cada aprendizado eu me melhoro e a eleição tem um resultado melhor. Mas, basicamente, Sérgio, o que eu vejo é que as pessoas chegam, por mais que você diga eleição sociocrática, não tem candidato, não tem palanque, não tem chapa, não tem eu vou eleger o cara da minha classe para ele favor. Não existe isso. Ele é jogado ali, o jogo é jogado na hora, com quem estiver ali. Às vezes você fala, puxa, aquele cara era tão importante, mas ele não veio para a reunião. A gente não pode eleger alguém que não está na sala, não. Tem que eleger só quem está na sala. E tem que receber o consentimento de todo mundo que está ali. E eu sei que eu não era o seu candidato. Então, isso é muito bonito de se ver. Eu fiz, por exemplo, coordenador da graduação de uma faculdade. Elegi um coordenador da faculdade de forma sociocrática. A pessoa que me convidou para fazer a eleição, eu falei, puxa, que confiança, mas mais do que confiança, que coragem. Como é que a gente vai escolher um cargo, uma pessoa remunerada, né, de maneira sociocrática? Ao longo do caminho, eu achei que essa pessoa que me convidou tinha o candidato dela. E aí, por todas as razões que foram apresentadas, que não é a quantidade de votos, né? Não é... uma pessoa recebeu... Estamos lá no universo de 30 pessoas. Uma recebeu 18 votos, a outra recebeu 10 e uma terceira recebeu 2. Eu vou e indico essa pessoa que recebeu 10. Aí todo mundo fala, não, aí você está de brincadeira. Como é que uma pessoa tem 18 votos, você vai indicar? E aí eu falo, olha, eu estou sendo indicado pela qualidade dos argumentos, né? Pela força dos argumentos, e não pelo argumento da força. Então, o voto do presidente, o voto dessa pessoa que queria trazer um coordenador, ele tem o mesmo peso da faxineira, da copeira, da pessoa que varre. Enfim, todo mundo tem essa equivalência, fica muito, 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 muito evidente no processo sociocrático. E permitir que essa pessoa... A gente faz isso na nossa casa, né? Quando alguém fala, precisa comprar sabão em pó, eu ligo para quem? O anjo da guarda que trabalha aqui, que chama Zita, e falo, Zita,
Qual que eu compro? Se eu compro outra, eu chego aqui, eu tomo bronca. Entendeu? Ela está há 18 anos que ela cuida da minha casa, das minhas filhas, do meu... Então, eu vou comprar detergente em pó, qual que eu compro? Se eu comprar... Então, é uma coisa óbvia. Para quem que eu pergunto? Né? Eu quero ouvir o engenheiro, eu quero ouvir alguém que fala de preço, fala, você está sendo enganado, esse mercado está te cobrando. Eu quero ouvir todo mundo, mas quem vai limpar e vai usar aquilo é quem mais conhece do produto. A gente faz isso diariamente. Eu vou comprar material para o consultório, você vai comprar... O famoso barato sai caro. Por quê? Porque você não ouviu todo mundo. E o ouvir é muito interessante também, Sérgio, essa tua pergunta, porque esse ouvir é um ouvir que o coração humano, ele é um sensor, não de censura, mas quando a gente fala que sente no coração, quando alguém chama a gente, você fala, eu? Você está falando comigo? Sou eu? Esse eu que a gente bate no peito, sempre que a gente vai fazer uma coisa que a gente não contaria para a mãe, que é a coisa mais sagrada do mundo, é a mãe, né? Que me desculpem os pais, mas sabe aquilo que você fala, isso minha mãe não ia gostar, né? É o coração quem fala isso. Porque o coração, ele surge depois que já existe. Olha que coisa maluca. Lá na embriologia, 14º, 17º dia de vida, começa a pulsar o coração. Só que já existe uma circulação, existe um fluxo antes do coração. Então, o coração só existe porque existe um fluxo. O olho só existe porque tem o que enxergar. O ouvido, aí então, se eu falar disso, a Renate, que rege a orquestra da Monte Azul, quer dizer, o ouvido só existe porque tem a música. É a música quem faz o ouvido. Quanto melhor música você ouve, mais treinado fica o seu ouvido. Quanto melhor as cenas que você vê, profundidade, altura, contraste, quanto melhor a temperatura que você toca. Então, quando a gente se lança, se doa, se entrega, a gente se humaniza. Então, de novo, o Ari perguntou, o Sérgio perguntou, eu corri das duas perguntas, mas a brincadeira aqui é como que eu vou me humanizar? Como que eu vou sair do meu estereótipo? Sou dentista. Não sou dentista. Como que eu vou fazer isso? Se eu me permitir, eu tenho a possibilidade de... Toda vez que você estiver na dúvida, se aproxime de uma criança. A criança sempre sabe por onde. A gente nasce sábio. E aí a gente vai para a escola para adquirir conhecimento, mas a sabedoria é inata. A gente nasce e já nasce sábio. Os seres mais sábios sempre, o Steiner fala isso numa sala de aula, os seres mais sábios são o aluno. Devia pôr um aluno e 33 professores para aprender com esse aluno, porque esse aluno acabou de chegar no mundo espiritual, ele que sabe tudo. É que a gente vai trazer uma série de regras e conceitos né, que vão enrijecer, que vão caminhar para a escassez. Gente, a gente vai só piorando, 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 piorando. Então, se a gente não reumanizar, se a gente não entender a criança, a gente vai cada vez mais se aproximando desse âmbito da escassez. A abundância está na confiança, na entrega. Enfim, Sérgio, não te respondi de novo. Você não está com a cara de que está satisfeito com a resposta, mas vamos ouvir a Denise. Não é assim. Você está mostrando aquilo que você sente e como que você vê esse processo. Você está mostrando todo o lado prático desse processo, né, do envolvimento anímico mesmo com esse processo, né? E então acho que é isso que você está trazendo para nós. E basicamente é o que a gente precisa ouvir também, né? Como você mesmo disse, é você que veio falar, não é bem a pergunta que a gente faz, mas é o que você trouxe, né? Então, o importante, pensem nisso, né? Assim, o que eu estou trazendo é uma questão orgânica, material. O coração nasce porque já existe um fluxo. O coração não é uma bomba, ele não é responsável por mandar sangue para lugar nenhum. No fundo, ele é um sensor, ele capta o que a gente está vivendo. Se você está acelerado, ele bombeia mais rápido. Se você está mais tranquilo, ele vai mais devagar. Ele responde a essa periferia. Eu vou lá tatear a periferia, vou me misturar, vou lá trocar com o Sérgio, com a Denise, vou trocar com o Jefferson, e aí o coração é quem sente. Então, sempre é o processo que gera matéria. Sempre é o campo das ideias primeiro, sempre é o campo da abundância.
Quando eu tiver falado do resultado, estou falando de escassez. Produto, objetividade, seja objetivo. O objetivo é o ponto final da linha de produção. Você tem um objetivo que é entregar um produto lá no final. Aí o que é eficiência? É fazer esse produto mais barato, mais rápido, menos poluente, né? Esse é a objetividade da coisa. Eu tenho uma dificuldade mesmo, quando o Ari fala, seja objetivo. E a subjetividade é que fala da eficácia. Então, a eficácia é o seu coração tatear o que a gente precisa nesse momento. É disso que a gente tem que entender. O que precisa ser feito. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. É isso aí. E claro que eu fiz um acordo lá, quando eu estava para encarnar, eu fiz um acordo e recebi uma série de talentos, de habilidades para desenvolver aqui. Mas aí alguém fala, não, mas vai com aquela turma ali que dá mais dinheiro. Vai com esse aqui que você vai ser mais reconhecido. Vai ali que você vai obter sucesso. E aí você entende? Eu me corrompo, porque eu mesmo fui lá em cima e falei, quero descer e eu preciso disso para me desenvolver e o mundo precisa dessa qualidade que eu tenho. Aí eu vou lá e vou fazer o que o Sérgio fala, porque deu certo para o Sérgio. É isso, Alexandre. Fala, Denise. Você está falando do Ari, mas o Ari é igualzinho você, viu? Então, você parece o Ari falando também em alguns momentos aí. E tá vendo o dedinho dele? E é isso que você está trazendo para nós. Eu estou interpretando isso aqui como realmente o humanismo que existe na diversidade, né? E como realmente a diversidade verdadeira. Não é a diversidade de manchete de jornal, mas é uma diversidade de você estar entre os humanos, entre os terráqueos, entre todos os seres vivos e não vivos, e todos os seres encarnados e não encarnados. Então, para mim, o que você está dizendo é isso, né? Então, somos um. Essa música que eu pus no começo, sem saber que ia ser tão apropriada assim, essa música mostra exatamente isso. Tudo isso somos nós, né? Então, eu acho que a tua contribuição está sendo muito rica mesmo para a gente, nesse momento que a gente precisa aprender a pensar diferente. Pô, mas qual é o objetivo disso? Quanto eu vou ganhar? Quanto tempo eu vou levar para restituir? Então, vamos pensar no coletivo, vamos pensar na humanidade, vamos pensar no planeta e vamos buscar essa abundância em todos os lados, né? Então, estou entendendo um pouco isso. E a Denise, que estava aí para perguntar, ela baixou a mão, quer perguntar. Cadê ela? Deixa eu ver. Eu quero. Quero te ouvir, Denise. Alexandre, eu quero te parabenizar, porque esse me parece um assunto teórico para ser falado, conversado pelo Zoom. Ele é bastante vivencial, né? O Jefferson, quando veio aqui da outra vez, ele também trouxe exemplos, tal, mas eu imagino que quem não passa pelo processo fica difícil de imaginar, né? E, assim, eu fiz um curso de sociocracia aqui em Brasília, foi um final de semana, eu achei bem bacana, né? Mas eu nunca vivi isso tão na prática, né? Assim, a minha prática é mais na área de jogos cooperativos. Eu tenho uma formação clássica, mas eu também sou terapeuta em Reiki, eu acabo misturando muita coisa. O que eu queria te perguntar, assim, há muito tempo atrás, isso já tem mais de 20 anos, eu escutei sobre a andragogia, e é por aí que eu queria conversar um pouquinho. Andragogia é esse ensino do adulto, né? Então, eu imagino que a mesma dificuldade que deve ser dar aula para uma criança e o mesmo conteúdo, né, para um adulto, alguém que está numa outra fase, também deve ser muito difícil a sociocracia com as crianças, os estudantes, e a sociocracia com seus pais, né? Então, assim, um adulto é outro poder de convencimento, ele já tem uma caminhada, ele já tem uma bagagem, boa ou ruim, muitas vezes ele vai reagir mais com as coisas ruins do que boas que aconteceram, né? Então, assim, eu imagino que vocês devem ter passado por muita coisa na escola, né?
desde o início, isso não vai dar certo, o que que nós estamos fazendo aqui, né? Então, assim, você acha que realmente é importante, né, separar um pouquinho? Como é que eu falo com a criança e como é que eu falo com o adulto? Ótima pergunta, Denise. Obrigado. Obrigado. Você começou falando assim, é difícil imaginar, né? E aí imagina, difícil imaginar. Imagina que tudo isso que a gente está fazendo é para desenvolver uma consciência imaginativa, inicialmente. Então, eu preciso desenvolver inicialmente uma consciência imaginativa para que depois ela seja inspirativa e só depois intuitiva. E quando eu digo que a criança é mais inteligente, mais sábia, né? A criança nasce sábia, ela já tem isso. Quer dizer, a gente nasce do mundo espiritual, demora, quando a gente começa a andar, a gente fica na ponta dos pés, demora para a gente apoiar o calcanhar no chão. Aí eu vou aterrando, né? Eu vou chegando na Terra, olha que interessante. Aí eu vou me aterrar um monte para ao longo da vida começar a buscar de novo, acessar esse conteúdo que não é terreno de novo. Sempre pinta essa pergunta, gente, mas por que isso? Né? Que gasto de energia absurdo é esse? Se eu nasço com tudo pronto, é tudo pronto, mas não é meu, é herdado. Eu trouxe do papai e da mamãe. Mas eu quero que o meu filho chegue mais longe que o filho do outro. Eu boto no inglês, eu boto numa escola melhor, eu invisto mais dinheiro, eu vendo a água mais cara lá para quem está lá no litoral. Eu tento levar uma vantagem de favorecer meu filho e enfraqueço o meu filho. Porque a teoria da evolução, a gente não evolui pela força, a gente evolui pela capacidade de se adaptar. Essa é a teoria de evolução. Quanto mais adaptável você é, mais você evolui. Então, no fundo, a gente fala... você falou do poder de convencimento, né? Eu tenho certeza que o aniversariante do dia, né, o Steiner, ele teria certamente um iPad, um iPhone, estaria conectado, mas uma coisa que o Steiner não seria jamais é um influenciador digital. Até me arrepia falar isso, porque eu de fato não posso influenciar ninguém a nada, e eu não coloco um conteúdo dentro de ninguém. Então, as pessoas que estão trocando aqui, e como você, abrindo o microfone e falando, é por algo que já estava aí dentro. E aí você ouviu o que eu falei e reverberou na sua verdade aí. Certo? Tem gente que desligou, pode ter desligado a câmera e ido embora. Mas certamente isso fala para aquilo que já vive em você. E aí, qual que é o cuidado que a gente tem que ter, Denise? Se eu falo para aquilo que vive em alguns... Certo? Então, a gente no meio antroposófico, o Jefferson usou um exemplo que a escola Waldorf é uma escola elitista, né? E a gente fala no meio antroposófico, cita exemplos de coisa como se eu estivesse aqui em Santo Amaro, né? Então, o cara cita uma obra que ele saiu daqui, foi até a Europa, desceu na Suíça, ficou no Guetiano, tomou um trem, foi até Colmar, na França, para contemplar um quadro. E a gente fala disso como se fosse... Então, isso é uma... Quando eu como um prato que ninguém come, posto no Instagram... Estou comendo lagosta e eu boto lá no Instagram. Eu estou dizendo, eu faço o que mais ninguém faz. Eu estou excluindo os outros. O que me interessa desesperadamente é o que inclui. O que eu tenho, que você tem, que o Sérgio tem, que o Jefferson tem, que a Ana tem. O que todo mundo tem? É o humano. É isso que a gente tem que apelar. A criança já tem isso. A criança, ela nasce extremamente humanizada, nasce com muita coragem, muita criatividade, uma imaginação que não tem limites. A criança quer ser bombeiro. Minha filha, assim, ela queria ser a pessoa que entrega as cartas. Toda vez que ia na avó, que mora em apartamento, ela fala, pai, deve ser demais esse cara que sobe e entrega todas as cartas nos apartamentos. A criança quer ser lixeiro. Deve ser demais esse caminhão apitando, essas luzes. Mas por quê? Porque eu olho isso. Eu lembro de estar saindo com a minha filha do jardim da infância e tá um cara rebocando uma parede. É sério isso que eu estou dizendo. E ela fala, pai, olha o que o cara está fazendo, né? E aí, para uma criança, o que ela fala? Você sabe fazer isso? Aí, o que eu falo? Putz, filha, eu não sei, isso é difícil pra caramba, amor. Não sei fazer. Então, na cabeça dela, ela fala, nossa, esse cara é incrível. Nem meu pai sabe fazer isso.
Ou você pode falar, não, papai, uma consulta que eu trabalho, paga uma semana de salário desse coitado. Entende como isso já está dentro dela? Ela está te dando a deixa. Ela está pingando a bola para você. Esse é o ponto. A criança está o tempo inteiro nos ensinando. Eles são os mestres. E aí a gente fala de escola. Sabe o que era escola na antiga Grécia? A escola era o espaço do ócio. E o pedagogo, as professoras aqui me perdoem, mas era o melhor. O pedagogo era o escravo que levava a criança para o ócio, que era a escola. É claro que a escola é uma chatice. Ninguém quer ir para a escola. Mas se a gente for ver a Guaí, que o Sérgio citou agora, que o Jefferson está lá, e aí as crianças no carnaval estão escorregando numa lona, e o professor escorrega junto. Isso é escola. Está estudando física ali, está estudando termodinâmica, está estudando hidráulica, está estudando, vivendo tudo isso. E já mora dentro da criança. A criança é sábia, ela já sabe tudo. Ela vai aprender algumas leis, alguns conceitos, que ela vai aprender, a criança não é uma caixa vazia, então um pouco adulto, que a gente joga um monte de coisa dentro. A gente nasce pronto e tem que ir tirando as coisas de dentro. Então todo mundo, essa é a equivalência. Todo mundo é importante. 7 bilhões, já somos 8, não sei se já somos 8 bilhões, todo mundo é importante. Porque cada um é único. Só tem uma Denise. Mas o que acontece? Ao invés de eu fomentar que a Denise seja a Denise, eu falo, ó, se você seguir por aqui, isso aqui dá mais dinheiro. Isso aqui dá mais resultado, isso aqui dá sucesso, isso aqui você vai ser bem sucedido. Então eu tiro você do seu caminho, você não encontra o seu caminho fica vazio, porque você encarnou para fazer aquilo. Imagina, o seu caminho era realizar aquilo. Eu tiro você do seu caminho e você não vai ocupar o caminho de outro, porque aquele caminho já está ocupado por outro. Então, eu nunca perco um paciente para o dentista vizinho. Eu sempre perco para a minha incompetência. O cara veio até o meu consultório, sentou no meu consultório, na minha cadeira, abriu a boca. Se eu perdi o paciente, eu perdi para mim. Não perdi porque o tratamento é caro, porque o vizinho tem uma secretária mais bonita, o consultório dele tem ar-condicionado. Eu perdi para a minha incompetência. Mas é difícil eu fazer isso. Então, eu falo, a culpa é do Jefferson também. O preço que o Jefferson trabalha lá, tá louco, nunca que eu vou conseguir. Não, o Sérgio também tem um consultório que ele paga um picolé depois da consulta, enfim. Aí eu janto argumento no outro. Quando, no fundo, está tudo dentro da gente já. É que a gente não consegue jogar, a gente não consegue brincar o dia a dia. Olha uma criança brincando. Olha uma criança de 9 meses de bruço, o trabalho que ela tem para pegar uma caneta. Aí você vai lá, pega a caneta e entrega na mão dela. O trabalho que dá para uma criança se erguer, ficar de pé. Aí você, com 11 meses, vai lá dar o dedinho e sai andando com ela de pé. Tudo bem, a gente você vai crescer, vai multiplicar, mas você está corrompendo um programa que é a natureza da criança, que demora um ano para ficar de pé e andar. Só a gente demora um ano para ficar de pé. Depois demora um ano para falar. E depois demora um ano para pensar. Andar, falar e pensar são 3 anos de habilidade. E eu não penso primeiro para depois eu andar. Quem aqui já fez aula de dança sabe disso. O professor fala o quê? Entrega, para de pensar. 2, 2 e 2, 2 e 2, 1, 1 e 2. Para de pensar, entrega. A hora que você entrega, sai. Porque você primeiro faz. Aí você fala, vai fazer um idioma. Aí o cara fica aqui na cabeça. Aí não sai, porque a gente aprende o contrário. Naturalmente você faz, depois você balbucia, você começa, e aí depois você vai pensar. A criança não consegue entender se o M ou o N vem antes do P ou do B, porque a gente não pensa que o P e a bola, P, D, 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 fala o M de mami, mameme. Entende? O lábio junta no M, junta no P e junta no B. Então não precisa decorar se é N ou se é M. Por isso que não entende. Porque a gente não pratica. Então, agora você vê, tem a sociocracia 3.0, que além daqueles 3 pilares, tem mais o empirismo, a melhoria constante, a responsabilidade e o consentimento. O empirismo é o se joga. Se joga. Eles falam, quer ver? Para você seguir dentro da sociocracia, eles falam, essa proposta é boa o suficiente para agora? É.
Mas o Sérgio tem mais experiência de vida, fala, meu, os caras vão se arrebentar. Mas é o que é melhor para esse time que está aqui agora, esses 12, então vamos. Ele dá minimamente, né, uma segurança mínima suficiente para a gente tentar dar. Então vamos, se joga. Mas eu quero ter a segurança. Ah, mas sem garantia, eu não... Então eu vou garantir o meu. Pego o dinheiro e boto no banco. Aí o cara pega o meu dinheiro e põe na indústria de agrotóxico. Aí eu vou lá e falo, eu só como biodinâmico, só como orgânico. E é o seu dinheiro que está patrocinando a igreja que está fazendo tabaco envenenado. Como que eu saio dessa? Consciência. Então, eu preciso ter consciência, preciso ter transparência. Aonde vai o meu dinheiro? Entende? O processo é invertido, Denise. Se a gente, olha só, se a gente entender que o ser e o estar está invertido, pense aí na sua cabeça. Eu sou, aí todas essas 3, 4, 5, 10 coisas que você pensar, você não é, você está. E aí pense nas coisas que você fala, nossa, agora eu já estou ficando com fome. Você é essa fome. Até a última célula do teu corpo, você é essa fome. Porque a criança mama, a ponta dos dedinhos do pé fica assim, ó. O leite materno está indo lá debaixo da unha do dedinho do pé esquerdo dela. É inteira, a criança é inteira, não tem mais ou menos. Ninguém brinca mais ou menos, eu vou brincar mais ou menos. Tudo que a gente pede para a gente, adulto, a criança faz espontaneamente. E aí no dia seguinte ela faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Crianças, vi que a Renate deu tchau aí, saiu, eu trabalhei na favela Monte Azul com a Renate, com o Paulo. A Renate é uma das fundadoras, junto com a dona Uta, que estava aqui com a gente. E o seu Paulo, um dos primeiros marceneiros trabalhando na Giroflex e ensinava marcenaria na Monte Azul, estavam aqui com a gente. As crianças, nas condições mais difíceis que vocês possam imaginar, sempre tem um sorriso ali para dar. Está pronto para dar um sorriso. Se a gente permitir que essa abundância aflore, né? Também, como eu não tinha respondido nem para a Ari, nem para o Sérgio, eu também não respondi, Denise. Só falei um monte de coisa, agora eu vou passar para o Jefferson. O Alexandre, o pior é que tudo isso que você está falando, você lê na nossa cada dentária, né? Então, tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Sim. Então, você tem essa magia dessa leitura também, Sim. né? E de interpretar, né? Como... Tá na boca, e tem gente que enxerga na íris, tem gente que enxerga na sola do pé, tem gente que enxerga na auriculopuntura, tá no corpo todo. O que tá aqui tá lá, o que tá na boca tá no corpo, o que tá no corpo tá no cosmos. A gente tem dentro do corpo todos os planetas, todo o zodíaco, né? E olha, né? Agora que o Sérgio trouxe isso, juro que eu não vou entrar nesse lugar porque nem é meu domínio. Mas quando a gente fala que a gente vai de peixes a Áries, peixes são os pés. E Áries é esse ápice aqui. Então, a gente nasce de ponta cabeça, quer dizer, a natureza se faz de ponta cabeça. Nasce a cabeça, o tronco e a última coisa, os pés. A criança amadurece, pés, tronco e a última... cabeça, tronco e depois os pés. Mas a humanização, quer dizer, ficar de pé todo humano vai ficar. Mas que nem todo cachorro macho levanta a pata para fazer xixi e a fêmea baixa. Então, andar de pé todo humano vai andar. Agora, tornar-se humano... Então, todo mundo tem uma possibilidade de ser humano, mas ser humano, de fato, é isso que a antroposofia convida. Essa eu vou levar para mim, viu, Alexandre? Bom, o Jefferson já cansou de ficar com a mão levantada lá, então fala aí, Jefferson. Vamos passar para ele aí, então, Jefferson. Muito prazer de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. O prazer é meu aqui de encontrar todos vocês de novo e ainda assistir essa palestra aí do nosso querido Alexandre. E ele vai falando e eu vou pensando, né? Como ele foi falando, eu já até nem lembro mais o que eu ia falar, de tanta coisa que eu pensei aqui, mas eu lembrei quando ele falou da arte. Minha filha, quando tinha 4 anos, escutando uma música, né? Que é aquela da Sandy com o Thiago York, que fala do período que ela teve filho, né? E aí ela descompassou do marido dela, que não é o Thiago, né? Um outro músico. Mas naquele momento ela precisava de espera para ela voltar para o eixo dela, né? Então é uma música que tem muita carga emocional. Eu lembro minha filha de 4 anos escutando no carro com a gente na viagem, ela falou, sempre que eu escuto essa música sai água do meu olho, né? Então, como que a arte realmente penetra na gente e aflora essa emoção, né? Mas o que eu queria falar aqui,
primeiro agradecer aí essa aula. Eu acho que quando ele foi falando da escola Waldorf das crianças, acho que eu gosto de escutar o Alexandre falar, porque eu me sinto criança de novo, só tem coisa que eu vou absorvendo e aprendendo, e aquele brilho para você realmente, né, se entender no mundo, resgatar aquela missão que você tem, ele vai reacendendo, né? Mas uma das coisas que me fez refletir foi quando ele disse que ele caiu de paraquedas lá e foi eleito para o Conselho de Famílias, né? E aí, o Conselho de Pais na época, eu passei por isso quando eu sentei numa cadeira lá, vai ter eleição da escola, fui eleito. Eu falei, que é isso, gente? Nunca que eu ia me candidatar. Então, a magia da sociocracia, porque ela conecta, isso eu fui sentindo agora com a fala do Alexandre, conectando com o que eu vivi também. Ela te conecta com esse campo espiritual, porque você não faz nada pré-planejado. E eu estou falando isso um pouco do que eu vivi, e é o que eu estou trazendo de mim aqui, tá? Não é busca nem leitura de antroposofia, mas eu nunca me imaginei exercendo a função que eu exerço na escola. O que aconteceu? Foi a circunstância. Então, a sociocracia, depois talvez o Alexandre pode falar um pouquinho dessa dinâmica como é, mas você passa, é uma sessão de terapia em grupo. Você passa a se conhecer e conhecer muito melhor os outros, porque você vai trazendo as qualidades que aquelas pessoas têm para ocupar aquelas funções. E muitas vezes você não se vê naquele lugar, né? Então você passa a ter uma visão sua, né, de graça, né, uma sessão terapêutica gratuita, e você passa a se conhecer melhor e conhecer o outro que está ali. Então, quando você finaliza um processo desse, ele demanda um pouco mais de energia, mas é algo muito prazeroso. A gente percebeu, quando a gente estava vivendo isso, e quem coordenava as eleições sociocráticas na Aguaí era a Amanda, né, a filha do Sérgio, mas como hoje ela voltou a fazer parte da gestão, por não ter nenhuma forma de ter alguma certa influência, a gente buscou pessoas externas, e a gente teve a Beth Serri fazendo a primeira, que o Alexandre não pôde, e a gente vai ter agora as eleições no dia 18 de março, que o Alexandre vai ser o nosso mediador. O que eu quero dizer com tudo isso? A sociocracia, ela, para mim, agora está fazendo mais sentido nesse aspecto de conectar com o impulso espiritual que tem aquele movimento. Porque pessoas que jamais se imaginariam naquele lugar acabam ocupando. E olha o que transforma, né? Talvez se o Alexandre não tivesse sido eleito naquele momento, ele não estaria aqui com a gente hoje, não teria se aprofundado tanto por conhecer a responsabilidade que tem quando um grupo aqui na Terra, auxiliado por uma força espiritual, promove esse movimento. Então é realmente muito bonito esse processo, porque você acaba encontrando, né, um caminho que é seu e que você talvez não tinha uma visão tão clara, e os outros te ajudam a complementar. Falando por mim, mas outras pessoas que ocuparam e aquelas que cederam para que outros ocupassem também estão fazendo essa dança dessa vontade coletiva guiada por esse plano espiritual. Então, me fez trazer essa clareza na fala do Alexandre, por isso eu agradeço, né? E se tiver espaço para também, se tiver também um grupo que quiser escutar um pouco mais sobre como é o processo, porque talvez foi o que a Denise trouxe, né? Ah, mas isso tem que ser vivido na prática. A antroposofia é a vida prática, né? Então, que a gente tenha coragem de viver mesmo, porque é só na vida real, na prática, que isso funciona. Só na teoria não aconteceu, está ainda no suprassensível, né? Então, realmente é a prática, é viver para poder sentir, né? E aí, através da confiança, se entregar, porque na verdade, eu tinha declinado quando eu fui eleito, foi minha esposa que falou. Você veio para cá para ajudar, agora que a escola precisa, você vai dizer não, né? Então, quase que eu reneguei ainda aquilo que foi me dado e entregue ali. Por isso que eu falo que é pensar com o coração. Você foi para casa e falou, coração, o que você acha? Aí o coração falou, vai lá, não pode dar raia, não. Isso Então, aí. sempre é pensar com o coração. O No coração, fundo, amigo. sim, senhora. Oh, sim, senhor, coração. É isso aí. Obrigado, Jeff. No fundo, isso que o Jefferson está falando é que eu só me reconheço no outro. Então, todo o autodesenvolvimento, tudo que eu invisto, dedico, medito sozinho, mas eu só me reconheço no outro. Quando a gente encontra o outro, é que a gente se reconhece. E não estou falando de julgar melhor ou pior, mas a gente se reconhece no outro, na dor do outro, na alegria. Eu tenho dito que o sal da terra, né, não tem esse mistério, fala qual que é o sal da terra. O sal da terra é o suor e a lágrima. O sal da terra não é o sal que a gente saliniza o pensamento, né? Endurece, enrijece o pensamento.
O sal está na lágrima e o sal está no suor, no labor. E isso tudo tem a ver com o calor também. Os gregos e depois os romanos, né? O calor da lareira, o lar docilar, a lareira, o calor da uma criança de 4 anos, essa mesma criança que o Jefferson falou de 4 anos, que ouve uma música e fala meu olho enche de água, ela não sabe nem o que ela está falando. Não foi nem alfabetizada ainda com 4 anos de idade. Mas você fala, desenha uma casinha. Ela desenha uma casinha, bota uma chaminé e uma fumaça. Porque esse calor é que nos une. E o cuidado que a gente tem que tomar, eu achei bacana quando a Amanda me chamou para um trabalho que chamava cultura orgânica. A cultura, o cultivo, o que a gente tem que trabalhar, o cuidado, né? A cultura, o cultivo, o cuidado é com o calor. O sol que brilha lá fora brilha porque os nossos corações, que são os nossos sóis interiores aqui, o nosso sol brilha e acende o sol lá fora. Se todos nós aqui nos resfriarmos, se o nosso coração parar de brilhar, acabou a vida na Terra. A gente precisa brilhar aqui individualmente para que o sol continue brilhando lá fora. O risco que a gente tem com essa história da pandemia, do isolamento, do ficar cada um na sua, é a gente se separar. Então, quando começou aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, né? O estar junto, a troca, porque eu me reconheço no outro, então eu não posso não estar em contato com o outro. Né? No fundo é isso, tudo que a gente ouviu o Jefferson, ele falou, fala alguma coisa, não tem que falar, o Jefferson já disse tudo aqui. Quando ele falou, me sinto igual uma criança, por isso, a criança já está tudo ali. A criança, tem você falou da música, quando o Jefferson falou da música, me veio uma música na cabeça dos Titãs que falam, as ideias estão pelo chão, você tropeça e acha a solução. Mas a gente não se permite tropeçar para achar a solução. Eu fico pensando onde eu pus a chave, 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 onde a chave, onde eu pus a chave. Ah, você fala, eu vou de Uber. Você tranca a porta e vai, a chave estava no painel do carro. Quando você para de pensar, esse mistério é revelado. As ideias estão pelo chão. Você tropeça e acha a solução. Ou como o Arnaldo Antunes canta, e os alunos cantam muito no final do ano, né? Os alunos de 12º ano cantam muito, chama esse alívio imediato. E aí o Arnaldo Antunes fala assim, se meu pensamento duvidar, todos os meus poros vão dizer. Porque não importa, aqui na cabeça, no julgamento, você pode falar isso é feio, isso é... Né? Só que você está batucando aqui, na sua atitude, você tá se mexendo internamente. Aí você está falando, não posso fazer isso, porque é um dentista, né? Não posso fazer isso na frente dos outros. E internamente, a sua criança interna está se chacoalhando lá. Então, no fundo, quanto mais a gente vai dar chance para essa abundância da infantilidade próspera e abundante, né? Quanto mais essa abundância vai se manifestar, ou quanto eu vou atuar pela escassez. Pela escassez eu vou resfriar. Eu vou separar, afastar, enrijecer os corações. Se os nossos corações resfriarem, o sol há de se apagar. Ô Alexandre. Oi? Eu vou entrar aqui agora, mas eu não posso entrar sem deixar de falar. Eu nunca vi um dentista tão evoluído espiritualmente e conscientemente como você, viu? Eu acho que você devia mudar um pouco a tua área de atuação e fazer, eventualmente, dentista, mas você tem outras capacidades fabulosas e eu me identifico com muita coisa que você falou, Mas valeu aí, abraço, parabéns. Depois deixa o contato aí pra gente, obrigado. Deixa o telefone aí e a gente se fala. Claro. Valeu, Frube. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Gratidão enorme. Alexandre, eu queria dar um testemunho. Eu sou novo aqui no grupo, mas eu trabalhei há uns mais ou menos, deixa eu ver, uns 14 anos atrás, na escola Waldorf de Toronto. Tá.
E eu tive essa questão dessa. São duas coisas. Uma, essa questão do pensamento, o verdadeiro processo de pensamento que o Steiner fala, que é um processo espiritual, né? Não está na cabeça. Quando o pensamento é na cabeça, é esse pensamento que você está se referindo, que é esse pensamento que você chamou de como se fosse um sal que é cristalizado, né? Quando você consegue desenvolver a capacidade de pensar do ponto de vista com a conexão espiritual, acabam acontecendo essas coisas que parecem até mágica, que você fala, para mim aconteceu a mesma coisa, eu entrei na escola Waldorf para deixar meus filhos e nunca mais saí de lá. Então, por 3 anos eu trabalhei lá direto, fiz um monte de coisa. Então, essa questão da conexão. E tem mais um outro ponto que eu acho interessante, que é o seguinte: quando eu cheguei lá, tinha uma famosa reunião às quintas-feiras, que era a reunião onde todo mundo tomava as decisões. E essa reunião era uma reunião maluca, porque ela era por consenso. Então, não terminava nunca. A gente ficava, às vezes, até 10, 11 horas da noite lá e a coisa não saía. Às vezes era uma besteira, mas não tinha como. E depois a própria escola acabou evoluindo e chegou para esse modelo que você estava mencionando, que é um modelo onde as pessoas, esse consentimento, a pessoa, eu não concordo, mas vamos seguir em frente, porque o interesse da maioria aqui, eu quero entender, tenho a possibilidade de colocar o meu ponto muito claro, né, lógico, mas eu entendo o movimento da maioria. E aí teve um movimento também de divisão em grupos de trabalho, onde cada grupo reportava para o conjunto uma determinada área, né? Para que a coisa ficasse. E aí começou a fluir. Eles até chamaram uma Quaker para ajudar a fazer essa mudança, né? Os Quakers também têm o costume de trabalhar com esse tipo de reuniões e companhia, né? Então, foi uma experiência bem interessante. E aí, parabéns, adorei te conhecer. E faz muito tempo que eu estava desconectado da antroposofia e, por coincidência, eu entrei no grupo hoje de manhã. A coincidência é uma bobagem que eu estou falando, tá? Não é coincidência nenhuma. Aí eu olhei a tua apresentação à noite e falei, não pode ser. Antroposofia à noite? Não dá. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Obrigado, viu? Muito bacana mesmo. Parabéns. Seja Eu que bem-vindo, agradeço. então, né? Seja bem-vindo. Eu acho que Exatamente. nós estamos vendo aqui esse trabalho das moiras tecendo destino, né? Então, vários depoimentos aqui de como o fio dos destinos, né, vão sendo tecidos e a gente nem sempre acha que o destino é coisa boa, né? Mas sempre o destino nos leva para o nosso destino, né? Sim, sim, Então, Inclusive pela coincidência do aniversário, né? inclusive sim. pela coincidência do aniversário, que eu até sabia, mas não tinha nem me dado conta de que existia esse dado aqui para nós, que me deixa muito contente, né? Por causa aqui da gente estar realmente afinado, né, Ana? A gente é afinado com esse destino mesmo e com tudo que o Alexandre falou aqui, como que o Jefferson falou, tudo que essas pessoas trouxeram para nós e todas as que já estiveram aqui, mais de 50, 60 pessoas, trazem para nós essa alegria de, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, essa alegria de saber que a gente está evoluindo, que a gente está nesse caminho, senão não existiriam essas pessoas, nós não existiríamos aqui e estaríamos ainda no Coliseu Romano, que muita gente ainda está, mas nós já evoluímos bastante dessa forma, né? Então, aproveitando mesmo essa lembrança da Ana e do Alexandre, dar esse voto de gratidão ao mestre Steiner, né? Porque, apesar de aparentemente serem processos teóricos profundos, espiritualistas e tal, é uma simplicidade do viver que esse grande profeta trouxe para nós, né? E trouxe
aí também do lado prático, né? Também dando as orientações práticas para que a gente fosse viver isso, né? Vocês são pais, Waldorf. Eu não tive essa oportunidade, mas a minha oportunidade de ser vô, Waldorf, também é muito grande, porque isso dá para que eu enxergue tudo isso com outros olhos também, com olho de vô, né? E isso me encanta muito mesmo, né? E nós estamos aprendendo, vamos pisando com os dedinhos da frente, mas vamos colocando o calcanhar no chão, né? E vamos despertando. A cultura orgânica tem essa esse objetivo, né, de trazer essa possibilidade de ampliação da consciência, assim como a própria astrologia, que até o Alexandre citou um pouquinho aí. Então, a gente trabalha mesmo no sentido de ampliar essa consciência, cada um trazendo essa sua parte, né, para que a gente possa evoluir juntos e cada vez nos sentir mais unidos, né? Mais próximos, mais irmãos, mais iguais, né? Então, essa grande oportunidade que o Grupo Trabalho 60 a Mais nos ofereceu, a Sandra hoje aqui também, fato raro, mas muito feliz, a Tânia, Vânia, Natália, Rafaela, Andréia, fazia tempo, Matilde, todas vocês, né? Ivone, beleza, todos que eu ainda não citei, Celso, bem-vindos e estamos juntos aí, vamos seguindo o nosso caminho, né? E isso, então é prazer em recebê-la aqui, Matilde, né? Depois eu vou passar o chat para você, viu? Oli? E eu acho que é isso, né? O nosso próximo encontro, Ana quer falar um pouquinho do nosso. Não, nosso próximo encontro ainda não vai ser o É, encontro com, né? Então, não, para é. depois a gente vai desenvolver mais. Ale, você terminou aí com essa tua última fala ou tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, o que estava planejado para mim, eu estou muito satisfeito, agradecido. Para mim foi uma baita oportunidade conhecer uma turma nova. Eu saio sempre muito melhor, saio acreditando que a gente vai mudar essa história, né? Vamos, não há a menor dúvida que vamos fazer a diferença. E para mim, o preparar o conteúdo é muito bom, mas a troca aqui, né, com vocês ao vivo é engrandecedor realmente, né? Esse calor que dá da troca é justamente o que move o mundo, o que aquece os corações. Então, só agradecer mesmo, Sérgio, e que a gente siga. E como a gente citou o tempo inteiro, né, o Steiner aqui, talvez a maior obra dele realmente seja a filosofia da liberdade, né? Que isso seja feito em liberdade. Eu costumo dizer, a antroposofia está longe de ser um troço, né, fácil, mas essa é a expressão do amor em liberdade, né? Que a gente consiga aquecer os nossos pensamentos, iluminar as nossas atitudes. E aí a gente vai caminhar pelo amor, sempre em liberdade, cada um na sua individualidade. Acho que essa é a meta, né? Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado a todos. Eu vou publicar esse chat também, porque está bem concorrido hoje, várias manifestações. Eu vou mandar para o Alexandre, se ele quiser também publicar para as pessoas que ele trouxe para cá, né, nas redes dele. E, é, é, e muito feliz por mais uma vez, né? A gente está fazendo um encontro como esse, como fizemos com o Jefferson, né? E a gratidão a todos vocês que estão sempre presentes, turma do Trabalho 60 a mais, turma da Antroposofia, e é tudo uma coisa só, um grande coração. Nós estamos às vésperas de um grande encontro de Júpiter e Vênus, né? Esse encontro de Júpiter e Vênus significa uma grande força para o nosso sentir. Então, vamos nos abrir nesse mês de março, que começa, e nós vamos falar nisso segunda-feira que vem, para quem quiser saber, não vamos falar mais,
que começa com esse encontro de Vênus e Júpiter, no início de março, e termina com o ingresso de Plutão em Aquário, que é outra coisa assim de grande vibração para os nossos objetivos e para a nossa humanidade, ainda que seja necessário todas as coisas que a gente tem visto acontecerem por aí. Então, plantou, colheu, vamos começar a plantar direito, né? Vamos continuar plantando direito e desfrutar esse mês, que realmente é um mês muito significativo na história da humanidade, tanto quanto aquele março de 2020. Então, esse março de 2023 está tendo também uma característica forte assim, né? Segunda-feira eu também vou falar um pouco mais sobre isso. Então, um beijo grande a todo mundo e muita gratidão e vamos embora muito feliz mesmo, por isso, por sentir a nossa evolução, por sentir o nosso despertar. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Gratidão, boa noite.